Programa Edzone. Fala, galera do Redzone! Que coisa maluca que aconteceu agora aqui, cara. A gente tava falando aqui como se as coisas estivessem tudo normais. Não tem nada normal, não. O negócio tá tudo aqui. Fomos enganados pelo sistema, né? Parecendo um punk da periferia falando assim: o sistema está nos consumindo, o sistema está nos maltratando. Pois é, cara, bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, importante que vocês estão aqui com a gente agora para mais um programa do Redzone, que nós vamos trazer um monte de coisa legal para vocês, um monte de crítica, injeção de saco e tudo mais. Eu, aqui do lado, o Kill, e do outro lado, o Amate. Sejam bem-vindos, apresente-se, façam suas frases lindas e a Mate já mete a frase da semana pra gente começar isso aqui com o pé no peito de quem é surdo e tá cambaleando pela rua. Então, na sequência, Kill, por favor. Na sequência, bom, eu já apareci aqui algumas vezes, né? Quem não me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Kill, é nome mesmo, não é apelido. Atualmente sou professor da Universidade Federal de Uberlândia e esses dois malucos aqui dos meus lados, às vezes me convidam para participar dessa brincadeira doida aqui. E eu me sinto muito honrado toda vez que eu participo, sempre é muito divertido. Então, sejam bem-vindos aí. Vamos lá, nós vamos trazer mais uma vez um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, extrovertida, divertida, informativa, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite a todos. E daí, como o Alexandre falou, já vou emendar a frase da semana. Enquanto a tecnologia e a segurança forem complexas e sem contexto, os menos informados continuarão a ser vítimas indefesas. A defesa, o conhecimento. E esse não é o programa especial de educação, hein? Que nós vamos fazer ainda esse ano. Tá? É só um... A gente tem que falar isso, cara. Por que a gente tem que falar isso? Porque, assim, na semana passada, quando a gente fez o programa na sexta-feira e falou do Mindsec, o Mindsec, ele mostrou algumas mudanças que estão acontecendo no mercado e deixou bem claro para a gente. Essa semana teve o Gartner. Também tem mais coisas acontecendo, né? Mas o que mais assusta a gente, que eu estava comentando aqui para ninguém, né? A não ser nós três, que vocês que nos acompanham ainda não estavam ouvindo, é assim, me surpreende a quantidade de zumbis que estão pelas ruas. Pela manhã eu vejo pessoas desmotivadas andando com seus cãezinhos, como se fosse a maior pena pública, sabe? Aquela que o cara, por exemplo, ele tem que pagar a pena social, né? Ele presta serviço para a sociedade e, no caso, alguns andam com um cachorro que acho que é da namorada que escolheu, porque o cara sai com uma cara de má vontade com o cachorro, dá até dó. O cachorro é puxado pelo pescoço, tá dando sua pisada, sua mijada linda, maravilhosa no poste, ele é puxado pelo pescoço porque o cara tá um zumbi, cara, tá andando, ou tá olhando pro celular e andando, pedindo para algum cara passe de bicicleta e leve o celular embora, ou ele é simplesmente um shit catcher, que é aqueles caras que só fica andando com o saquinho para catar a bosta do cachorro, mas pelo menos catar a bosta do cachorro, alguns nem isso fazem, né? E à noite são os caras com as drogas pesadas que estão perambulando pelas grandes cidades, fuçando no lixo, em caçambas, né, tentando pegar um resto de uma comida, uma coisa. Então, assim, a gente está vivendo um período bem estranho. E com 43 graus que chegou aqui em Campinas, hoje, a gente vê que o negócio fica mais tenso, né? Muita gente passando calor para o Brasil, e gente fazendo queimada, e governo querendo usar isso para pegar dinheiro, para poder... Então, assim, é um monte de situações conflitantes, bagunçadas, e nem por isso a gente tem que parar, deixar de comentar, mesmo que a gente fale aqui sobre coisas digitais, segurança da informação, mas acho que o bem-estar humano depende também a segurança da informação, porque se você não está com a cabeça boa, você não vai conseguir trabalhar. Você não vai conseguir fazer as coisas de segurança, você não vai conseguir fazer o seu backup, fazer a sua atualização. Então, assim, período conturbado, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que o Kill tem a dele, o Amate tem a dele, eles vão colocar aqui, eu acho que não deve ser muito diferente. Boa noite, bem-vindo a todos. Que bom que vocês estão aqui de novo.
meu lado aqui o Parque, depois Fernando Amato, cada um vai falar um pouquinho. O Amato já deu a frase da semana, que é muita gente ignorante atravessando as coisas. E a gente vai continuar o programa aqui com... Pelo menos nós estamos motivados, viu? Você mesmo cansado aqui, o Kio correu uma maratona hoje, eu entrei numa sauna ambulante. O Amate foi fazer aquela estufa para botar espartilho, né? Para poder, né, se recuperar do balé de ontem, né, Amate? Vou pro balé daqui a pouco. Todos nós estamos aqui inteiraço para vocês, né? Bem-vindo, Kio. Bom ter você aqui de novo com a gente, cara. Bom mesmo. Sempre é bom. Prazer sempre meu, vocês sabem disso, né? Eu acho que, com relação a essa questão aí, a primeira questão que não é necessariamente da alçada de segurança da informação, mas é uma questão humana, eu acho que a gente está vivendo tempos meio complicados, né? Nós temos aí esse contingente que você falou, a gente tem zumbi de todas as espécies por todos os motivos, né? Tem aqueles que usam drogas pesadíssimas e a gente tem drogas sintéticas hoje perigosíssimas no mercado, então essas pessoas elas ficam transtornadas de um nível em que você vê que elas ficam com uma postura totalmente antinatural, né? Todos retorcidos, gente jogada para frente, assim, é uma coisa muito triste de ver. Mas a gente também tem essas pessoas que eu acho que aí resvala na questão da depressão, da tristeza, pessoas que estão desencantadas com a vida, né? E aí eu acho que esse reflexo do que você falou, as pessoas parecem que são esses zumbis, vamos dizer, os zumbis sociais, que eles ainda estão funcionais, mas é uma pessoa que não tá, a vida está passando por ela, na verdade, né? É difícil, eu acho que a gente está vivendo sim um momento complicado, acho que o mundo não é só aqui, infelizmente, acho que isso é um reflexo mundial, nós estamos aí com conflitos bélicos desenrolando e parece aí que a situação no Oriente Médio vai piorar, pelo menos aparentemente tudo está indicando para esse caminho. Então acho que é uma somatória, né? Como eu falei aí enquanto a gente estava caído, falei só para os meus amigos aqui, essas coisas, sistemas complexos, é sempre como um acidente de avião, né? Nunca é um motivo só, nunca é uma causa isolada, você tem uma sequência de eventos que levam a acontecer o infortúnio, né, de um acidente de avião. Então, aqui a gente está falando de sistema complexo também, sistemas sociais são altamente complexos, então há uma série de motivos pelos quais as pessoas estão em diferentes níveis de, vamos dizer assim, de zumbilândia, né? Enfim, senhores, a vida não é fácil, ela não é fácil para ninguém, mas a gente precisa, né, tentar um esforço ali, às vezes, né, às vezes mudar alguma coisa, começar mudando coisinhas pequenas que não estão legais, que estão incomodando, né? Isso aí, às vezes, você vai mudando uma série de coisinhas que não são tão grandes e chega num resultado muito bom no final, né? Então, acho que é isso. E, claro, que é um negócio que eu falo para todo mundo, quem já experimentou qualquer problema mental, depressão, quem já experimentou crise de ansiedade, crise de pânico, procure ajuda. Isso é muito importante. As pessoas ainda têm um estigma de que a doença mental é coisa de maluco, entre aspas, né? Mas eu acho que procurar ajuda o mais cedo que você conseguir também é importante. Procure um bom profissional aí para te ajudar, né? Para que a vida não passe por você, para que você viva, né? Acho que é meio que por aí. É isso. Isso é mais. Cara, eu não sei nem o que dizer, entendeu? A gente tem diversos níveis, como foi comentado, mas eu acho que o pior nível que está crescendo cada vez mais a droga mais pesada chama celular. E você vê todo mundo andando de cabeça baixa, olhando para o celular, né? Gente correndo risco de morte, né? Para atravessar a rua por causa da desatenção total, porque está olhando para o celular, né? O cara ele perde o ônibus, ele perde tudo, né? E talvez quase que a própria vida por causa do celular. E por outro lado, a hora que eu vejo o celular e eu penso como uma ferramenta para ajudar os outros e para ajudar a si próprio, tão potente, né? E o pessoal usando tão, sei lá, minimamente ou tão, eu não sei nem o adjetivo que eu uso, né? É alguma coisa que me deixa muito, muito triste. Porque, assim,
o Kill falou das drogas sintéticas ilegais e pesadas e etc. Pô, é um lance totalmente ilegal. O que a gente faz com o celular, que é legal, e tá se criando uma legião de zumbis da mesma maneira, né? Porque assim, o Alexandre falou a pessoa que sai para caminhar com o cachorro, mas segurando o cachorro numa mão e o celular na outra. Uhum. Então, em que mundo essa pessoa tá? Ela não tem mundo nenhum, cara. Isso aqui é o mais louco, é muito louco isso daí. Mas, bora, né? Temos problema para resolver, né? Vamos lá. Bastante, cara. Bastante. Mas fala de mudança, já vamos meter uma aqui que eu achei que é extremamente importante a gente comentar. O NIST, né? Que coloca o tempo todo situações de segurança da informação. Como é que quer dizer mesmo? É National o quê, Amado? Você sabe de cabeça? Eu não guardo nunca esse nome. National Security Technology? Enfim. Não, peraí. Eu acho que Security and Technology. Eu acho que Institute of Standards and Technology. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Seria tipo em metro, né? Nosso, mais ou menos isso. Só que para tecnologia. É mais, né? Mais que metro. Né? Mas, enfim, o NIST colocou um posicionamento agora no final de agosto e está em draft, só que eles estão colocando isso agora para valer. Eu acredito que no início desse mês, hoje é o último programa do mês de setembro, então acho que a partir da próxima semana isso já vai estar valendo. Então eles mudaram um capítulo referente às passwords, né? Por quê? Porque aquela história, porque um monte de gente esquece password, porque o cara fica botando um monte de password ou muito complexo e depois não lembra, ou muito simples que gera um risco maior, porque ele tem que trocar toda hora, então o cara não consegue guardar, né? Então assim, aí o nego vem com 20 e tantos caracteres, outro para 32, então o NIST fez umas adaptações que são bastante interessantes, né? Eles estão mantendo em 15 caracteres do tamanho, agora escrito que se você tem qualquer tipo de comprometimento, você deve sim mudar todas as pessoas que estão envolvidas com aquela área, aquele setor, aquele tipo de produto. Então, assim, são várias prerrogativas que estão fazendo em cima de password para deixar as coisas meio no standard mesmo, que é a função deles. Eu achei muito legal isso. E precisava tomar uma decisão. E o que eu acho mais legal do NIST é que eles tomam essas decisões, né? Eu vejo um monte de órgãos pelo mundo todo, não estou falando só do Brasil, não, no mundo todo, que diz que são reguladores disso ou daquilo, mas não tomam decisões. As decisões são meio que quando acontece algum problema que o cara resolve aparecer, né? Então parece que é um negócio mais político do que real de decisão. E as decisões que estão sendo tomadas com as passwords e vão ficar claras nas próximas semanas, eu achei bacana e por isso a gente achou legal comentar aqui. O que vocês acham disso? Estava na hora, não estava na hora? Estamos num mundo sem pé, sem cabeça, onde ninguém mais sabe onde põe. O celular, como a Mati acabou de falar, está gerando um problema para muitas pessoas. Que ele como é que ele fala? Relaciona a digital dele no celular com a senha que ele utilizou. E o cara, de repente, ele acabou de mudar a senha, ele faz equivalência da digital, de repente o celular dele não funciona, ele não sabe qual que é a senha do produto que ele acabou de botar, porque ele passou para o automático, entendeu? Então a gente está passando várias situações assim, e o NIST se preocupou e colocou alguns itens para chamar a atenção desses problemas. A opinião de vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Ou vai continuar o mesmo samba do crioulo doido? Estão tentando, pelo menos, sabe? Essa é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, porque o que acontece assim, eu acho que a parte humana ela não vai mudar por conta disso. Então, os problemas que advêm do comportamento humano, não vejo como isso modifique, né, esse arcabouço aí. Mas
ao se aplicar regras melhores, né, se os produtos começam a reforçar a aplicação das regras melhores, você acaba educando as pessoas de maneira que você melhore, né, no geral, a gestão dessa questão de senhas, mesmo que a base do comportamento humano não mude, né? Então, aí eu acho que entra o que o Mate falou. A gente aplica a educação que é para sobrepujar os problemas de comportamento humano. Eu acho que é meio que por aí. Então, eu acho que sim, acho que é uma iniciativa válida, né? Mas quanto que ela vai incrementar em termos de gestão de segurança, aí eu já não sei, não saberia dizer. O que eu tenho a dizer é assim, a gente tem duas coisas. É o pessoal tentando melhorar aquilo que é complexo. Não tem jeito. Hoje em dia todo mundo tem, sei lá, no mínimo acesso a umas 10 plataformas, porque para cada coisa que você precisa, cada tipo de serviço que você precisa de acesso, é uma senha diferente. O que você faz? Ou você usa um gerenciador de senha, né? Ou você anota as senhas. Ah, não, tem como, né? Tem como usar a mesma senha em todo lugar. Então, criou-se uma facilidade que gera um problema. E daí agora aqui, a gente tem o quê? A gente tem um monte de situação assim, quando a gente pensa em uso corporativo, né? Criar uma senha de 20 caracteres para ninguém descobrir. Ótimo, lindo de morrer. Quantas vezes você tem que trocar essa senha? Por mais que você tente cantar música, decorar ou não sei o quê, tá? Ou você vai usar alguma coisa que é fácil, né? Encadear nome, sobrenome, nome da rua e um monte de coisa assim, que facilita pro bandido, né? Só que daí a própria plataforma, por exemplo, os equipamentos novos de Windows, olha, você não precisa usar isso, você pode usar só digital. Cara, maravilhoso. Você escreveu sua senha uma vez e daí você começa a usar digital. Lindo, fantástico, resolveu minha vida. Tá? Daqui 3 meses a senha vence. Você precisa da senha, que a digital não funciona mais, cancela tudo, né? Então são problemas que se criam, que depois é a pessoa de TI lá que vai ter que resolver, que vai ter que dar o suporte, que vai ter que alguma coisa. E daí agora o NIST pegou e falou assim, olha, tá? Quais são as recomendações? Por exemplo, não precisa mais trocar senha frequente, desde que sua senha seja grande e forte, tá? Beleza. Só precisa obrigatoriamente trocar a senha se tiver um vazamento. Ótimo, tá? Só que aí tem que garantir também que, pelo amor de Deus, essa senha não seja igual, porque senão não adiantou nada, né? E outras coisas. O documento é um documento legal. O NIST colocou o documento para revisão, o documento público para revisão, no final de agosto, se eu não estou errado, dia 24 de agosto. Existem regras para tipos de empresa e tamanhos de empresa. Então, quando que eu vou usar o segundo fator? Qual tipo de segundo fator para qual tipo de empresa? Existem algumas coisas assim, né? Mas eu acho que você vai ter lá, a senha tem que ter no mínimo 8, tá? Mas ela deve, né, deve ter no mínimo 15, então a senha de 8, já mostraram várias vezes de que ela é uma senha que depende de como é o método de, abre aspas, quebra, né, de descoberta dessa senha. Com o poder computacional que a gente tem hoje, é possível descobrir muito fácil. Então, tem uma série de coisas que ele está tentando melhorar. A minha dúvida aqui, tá, é assim, sistema legado. A gente sabe que tem muita coisa hoje em dia que passa pelo mainframe ainda. A hora que você passa pelo mainframe, você tem uma quantidade limitada de caracteres, você não tem mais o letra maiúscula, minúscula, então um monte de coisa de complexidade de senha acaba, né? Então, pensando para futuro e coisas modernas, beleza. A hora que você pensa que muita coisa ainda está colado no passado, né? A gente ainda tem um problemão aí no meio. De qualquer maneira, vamos ver a utilização disso aqui e o que vai acontecer. Eu tenho medo de ser um próximo IPv6.
O maior medo de todos, acho que é esse sempre, né? Alguma coisa que acreditam ser bom e fica lá largado e ninguém usar. Bom, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Esse é o lado do NIST, né? A CISA também, por causa de um problema que aconteceu no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, onde teve um ataque de cibersegurança, né, que impactou a cibersegurança na distribuição de água do estado. Eles estão chamando a atenção para que todos fiquem alertas para ataques comuns, né, a ambientes que a gente chama de ambientes de escada, né, OT, né, a parte de controles de pressão de água, distribuição, limpeza de esgoto, saneamento básico, distribuição de energia, distribuição de óleo, petróleo, de tudo que você usa, coisas no dia a dia, vamos falar assim, para ficar bem fácil para todo mundo entender. E o que chamou atenção aqui? A CISA está avisando todos nos Estados Unidos para que fiquem alerta para ataques comuns, porque estão sendo utilizados ataque de força bruta, né, em cima de passwords e muito emprego de passwords normais. O que eu quero dizer com normais? Aquelas default, né, admin, administrador. O povo acha que é um absurdo, mas acontece, infelizmente acontece. Do mesmo jeito que eu comentei que tem gente que está se cortando abrindo pacote de miojo, tem gente que ainda insiste em botar senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E quando a gente vê sistemas que controlam a distribuição de água potável em uma cidade ou em um estado, é para todo mundo ficar de orelha em pé mesmo. A CISA costuma avisar muito as pessoas com um período útil, que dá para o pessoal pensar, verificar o que está acontecendo. Muita gente acha que é muita tempestade em copo d'água, mas a gente tem provas que nem sempre é assim. Muito do que eles falam tem prerrogativa. Isso é nos Estados Unidos. Cara, eu nunca vi no nosso país, Brasil, alguém falar sobre sistemas de distribuição de energia elétrica, de saneamento básico, distribuição de água. Dá a impressão que isso acontece lá fora. Eu ainda tenho dentro de mim uma vozinha que fala assim: o país, né, abençoado por Deus, era a música do Jorge Benjor, falava. Pois eu acho que a gente tem muita sorte, cara, essa que é a verdade. É um país onde mais ataque existe, onde é um laboratório de situações assim absurdas em relação ao resto do mundo, e logo, se a moda pega, eu acho que a parte de OT, escada, ambientes de grandes proporções, pode ser impactados, e quando forem, muita gente vai ficar sem saber o que fazer, né? Concordam comigo? O que vocês acham disso? Não é só problema lá fora, né? Esse problema tem aqui também, que o pessoal não lembra que também bebe água, tem alguém limpando a água que manda para sua torneira. Tem gente que nem acredita que mata o frango para o frango ficar sem pera para chegar no supermercado, né? Tem gente que ainda acredita que brota na bandejinha, né? Então a gente tem que explicar desse jeito, né? É complicado. Acho que o problema todo é que quando a gente fala a gente sabe que a infraestrutura de tecnologia da informação ela vai caminhando para se inserir em todos os ramos de atuação, né? Então, o que acontece? O grande problema é que, claro, quanto mais essencial é o serviço, obviamente que mais perigoso ficam os ataques que são voltados para esses serviços essenciais. E aí o X da questão é o seguinte: você trabalhar para automatizar o máximo possível, né, para inserir, né, medições, dados, controles automatizados ou via internet, de maneira remota, você facilita a gestão desses sistemas complexos de fornecimento de água, de energia elétrica, às vezes até mesmo de controle de tráfego urbano, né? Quando a gente fala controle semafórico e etc., aquela questão de corredores de semáforos, enfim. E é óbvio que quando você
insere esses equipamentos na rede, né, na internet mesmo, a gente está falando, para integrá-los e facilitar essa gestão, você também está disponibilizando um canal adicional de ataque, né? Porque antigamente já teve filme que saiu disso aí, desses filmes de ações hollywoodianas, que os caras vão para algum lugar para tentar cessar o serviço, né? Então tentar cortar uma usina do sistema para que algum lugar fique sem energia elétrica. Só que hoje o X da questão é o seguinte: dependendo do nível de integração desses equipamentos, né, na rede, um hacker poderia fazer esse corte remotamente. Ele não precisa estar lá, ele não precisa conseguir entrar no lugar fisicamente, não precisa de nada disso. E aí a grande questão é: quem são os responsáveis por implementar os requisitos de segurança desses sistemas que são altamente críticos? Essa, na verdade, é sempre a minha pergunta, né? Porque, normalmente, a gente que trabalha e advoga na área de segurança, a gente sabe que, infelizmente, segurança muitas vezes é vista como centro de custo, né? Mas quanto que vai custar isso aí? Não, deixa para lá, certo? E aí eu sempre fico nessa dúvida quando se fala desses sistemas. Quem é que é o responsável? Ou quem são, no caso? Quais são as empresas que estão envolvidas nisso? Né? A mim, assim, eventualmente, o que acontece é que você vê notícias pipocando de que um sistema X, um sistema Y aí de água, de energia elétrica, de controle semafórico foi comprometido. E óbvio que o resultado sempre é catastrófico quando isso acontece, né? Eu acho que a grande questão aí é qual é o nível de preocupação que as pessoas envolvidas, então os tomadores de decisão, as pessoas que compram esses sistemas, né, que mandam instalar esses sistemas, qual é o nível de preocupação que elas têm efetivamente com segurança? Quem eles contratam para prover? As fabricantes desses equipamentos, elas têm consultores de segurança que têm efetivo conhecimento na área, que sabem o que estão fazendo? Eu não sei. Eu nunca tive acesso a sistemas, porque esse é um outro problema, né? Os sistemas SCADA, normalmente, eles são sistemas que trabalham com esses com esse tipo de, né, telecom, fornecimento de energia, água. Então, é difícil você conseguir acesso até para, se você quiser trabalhar com testes em cima desses serviços. É difícil, porque normalmente eles são caríssimos os equipamentos. Você não vai comprar para simular num laboratório uma instalação. Concorda? Quem tem dinheiro para fazer uma coisa dessas? Eu não sei se alguém aqui no Brasil teria dinheiro para isso, se alguma instituição conseguiria ter dinheiro para montar um negócio, porque é muito caro, né? Você simular ali um ambiente para fazer testes de segurança. Então, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu realmente tenho as minhas dúvidas. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que essas empresas fazem os sistemas de gestão, eles pensam só no problema, vamos dizer, imediato, que seria a aplicação, né? Como é que se gerencia um sistema de água, de energia, etc., e a parte de segurança fica meio que escanteada. Eu imagino que seja mais ou menos isso que deve acontecer. Acho. Só um parênteses, Mate, antes de você falar. Eu acredito que no Brasil, a gente tem tantos órgãos reguladores justamente para falar que o custo é desses caras, mas não é. Né? Porque as empresas que trabalham com a distribuição de energia, por exemplo, são particulares. Né? Quando a gente fala de água, elas são estatais, ou são municipais, ou são estaduais, então, e muitas delas são particulares. Então, onde que está o dinheiro? Até o Dalton perguntou aqui, onde que está o dinheiro? Onde está o budget desses caras? É difícil saber, né, cara? É difícil. Meus comentários. Temos duas situações. Uma, respondendo a pergunta do Kio. Se não estou errado, o Senai de São Paulo está com um laboratório de robótica e OT, tá? Para pesquisa, um negócio de primeiro mundo, com aqueles braços robô de sei lá, que se estiver descontrolado, mata qualquer um, entendeu? Tá? Sim, os grandes mesmo, a gente está falando de equipamento grande. Aqueles amarelo bonitão, tá? Então, assim, existe algumas iniciativas. Essa é a primeira parte. A outra parte, né, quer dizer, vamos lá, 3, essa é a primeira.
A gente acabou de falar de senha e essa notícia ela fala ataques não sofisticados, como ataques de força bruta. Um ataque de força bruta pega um usuário e começa a testar diversas senhas. É algo trivial. E ataques com credencial padrão. Opa, peraí. A pessoa, né? O outro questionamento não tem um profissional para tomar conta do lance. Amigão, é infraestrutura crítica, né? A gente vai para isso daqui, né? A cidade de Arkansas teve que mudar as operações para um manual. E daí é o finalzinho do meu comentário, que é o seguinte. Está relacionado com o que o Alexandre falou. O que aconteceu aqui no Brasil? Eu escutei a mesma coisa que vocês, exatamente nada. Então, essa notícia, ela está falando de transparência, porque aconteceu lá, e eles estão falando que aconteceu, e não, entendeu? Sei lá, né? Feio eu falar, colocar embaixo do tapete, né? Ou não informar a população, tá? Mas eu não vi em lugar nenhum alerta falando. Empresa A, B ou C teve problema, outras empresas tomem cuidado. Então, esse tipo de movimento que acontece nos Estados Unidos é um movimento que eu tenho inveja boa, que eu gostaria que tivesse aqui também, de comunicar, né? Olha, tal pessoa ou tal empresa foi vítima, tá vendo? Dá nome e sobrenome para todo mundo saber quem foi, talvez ligar para o cara e falar, amigão, me conta aí para eu não fazer a mesma besteira, né? Mas... Vou tacar madeira nessa fogueira, né? Não. Quando você fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos são alguns estados que, tipicamente por lá, eles são meio que ovelhas negras, assim, para a União. O estado de Arkansas, né, que inclusive teme como governador e que construiu a sua campanha presidencial sobre o estado, Bill Clinton, é considerado um dos estados que mais tem uso de drogas, de criação de metanfetamina. Ele é a ovelha negra da família. E mesmo assim, né, indiferente sobre esse problema social que eles têm, problema policial também, que por lá ocorre muitas situações que a droga parece que chega e se distribui através dali Flórida, né? Mas aí que tá. Eles vão a público e falam, tivemos um problema, o problema aconteceu tal data, que foi domingo, dia 22, né? E então fiquem alerta, né? Então essa é a inveja boa que o Amati falou, que deveria existir aqui também, né? Que a gente sabe, não vem falar que o Brasil não é atacado, ele é atacado o tempo todo. O tempo todo. Nosso governo, nossas secretarias, ministérios são atacados o tempo todo. O problema é que o cara não fala, né? Porque aí é outra história, né? A gente não vai entrar nesse mérito. Mas é bacana isso que o Amati colocou, é inveja boa, né? Seria bom se tudo aqui fosse mais transparente. Eu acho que até daria mais força aos órgãos reguladores, né? Que ficam tanto em destaque e muitas vezes o cidadão comum, que é o usuário final, ele não sabe a quem recorrer, né? Todas as empresas de gás, água, luz, uma hora para outra, pararam de mandar a conta para sua casa. Só que nós somos pessoas mais informadas, mais jovens, e os velhinhos que não usam celular, que não têm o costume de usar um celular ou um computador para pagar uma conta, ou utilizar aquela opção de faz o débito automático. Ele gosta de ver a conta. Ele gosta de ir no caixa, mostrar, pegar a fila, carimbar e falar que está pago. Então, assim, são coisas que são tomadas de forma arbitrária e impacta todo mundo. Então, tudo bem, se é arbitrário, então eles acham que isso é transparência. Não, não é não, gente. Isso é outra coisa. Por isso que chama arbitrário. É quando a decisão vem top-down. Alguém falou, fez, acabou. E as pessoas sofrem consequências. A gente está falando uma coisa que sistemas críticos não é muito diferente de você amanhã ter a luz cortada com seus 70, 80 anos, porque você acreditou ter pago e você não pagou porque a conta nem chegou na sua casa. Então,
Fica a dica, né? Não é assim que o povo falava um tempo atrás, né? Fiquem espertos. Bom, pulando da CISA para nossa querida... essa foi o breach da semana, né? Vazamento da semana. Deloitte, né? Uma das Big Four que é considerada, teve um vazamento gigantesco de assuntos internos, devido a uma falha, né? Inicialmente apareceu como uma falha interna, que eram servidores internos, e era um problema no Solar. Qual que é aquele negócio mesmo? SolarWinds, né, Mati? Que eu me lembro o nome disso daqui. SolarWinds foi recente. Quer dizer, SolarWinds teve no passado e teve uma nova do SolarWinds também. Eu acredito que no caso da Deloitte também foi SolarWinds. Não, foi um lance do Apache. Foi um Apache. do Apache para fazer busca, né? Para buscar, você indexa a intranet. Só que o que aconteceu? Através de senha também, como a gente está falando aqui de senha simples, né, que o pessoal meteu um brute force lá e arrebentou a Deloitte, né, que no momento falou que foi uma falha interna, mas o negócio agora já está escancarado que sim, perderam um monte de dados. E isso chamou atenção. Cara, é maluco a gente ver empresas que são do ramo ter uma situação como essa, como aconteceu recentemente com a CrowdStrike, com o Windows, não sei o quê. E aí a gente sempre fala aqui a nossa frase, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Escreveu, não leu, o pau comeu, meu amigo. Porrete vem. Então presta atenção, cara. Eu não vou nem estender muito com esse negócio que vocês querem falar alguma coisa, porque a Deloitte já tomou na cabeça. Vazou, perdeu o Playboy, né? Essa frase que os caras gostam de falar, já foi. Vocês querem comentar algo com isso? Porque a próxima eu acho que é muito mais impactante em relação a Kaspersky. O que vocês acham? Quer falar alguma coisa da Deloitte? Só queria falar uma coisa muito rápida, cara. É aquela velha história do weakest link, é o elo mais fraco. Esse caso da Deloitte, claramente, para mim, pelas informações que chegaram aí, o cidadão que configurou o sistema é alguém que fez com desconhecimento de causa, ou era alguém muito iniciante, né? Muito novato na área. Então é isso, é o link mais fraco, não adianta, cara. É aquela velha questão, a gente sabe que tem uma série, não adianta, você pode ter os melhores sistemas, os melhores controles disponíveis, etc. Você chega ali num ponto que você deu uma bobeira e colocou uma possibilidade de configurar um servidor que vai ficar exposto na mão de um cara que não sabe exatamente o que está fazendo, pronto, acabou. É tão simples quanto isso. Entendeu? Né? Na verdade, eu acho que o quê? É aquela história básica, né? Você tem que ter controles um pouquinho melhores, né? Do tipo, olha, você até pode estar em treinamento com um cidadão que é novato, mas aí tem que ter alguém sênior do lado para rever o que foi feito em termos de configuração, né? Para até falar para o cara, olha, tal coisa que você fez, você não poderia ter deixado a senha padrão, isso é perigoso, etc. Provavelmente foi alguma coisa dessa que aconteceu. Cara, você falou um negócio falou um negócio muito legal. Recentemente aconteceu em Portugal. Não tem nada a ver com tecnologia. Os caras fizeram uma manutenção numa nave daquela que caiu da passarela aqui perto de Campinas, a TKR, lá, ATR, isso. Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma manutenção numa aeronave semelhante, só que a explicação da troca do cabo do aileron da asa não estava clara. E eles inverteram o cabo. Então, na hora que a aeronave foi voar, uma asa fazia assim, a outra fazia o contrário. Então, estava impossível pilotar. Por sorte, depois de muita dor de cabeça, os caras conseguiram pousar a aeronave e não feriu ninguém. Mas é o que você falou. É um negócio que se arrastou, passou para frente e durante o teste eles verificaram depois. Olha, era um pessoal novo, mas era competente, com todas as certificações. Está mexendo o aileron, o cara assim, mexeu. Só que ele não falou assim, não mexeu para cima. Tinha que ser os dois para cá, os dois para baixo. Então fez assim, o cara mexeu. Tá mexendo, tá. Então beleza. Então, olha que louco isso, cara. Não é mesmo, Mati? Toca aí. Cara, a maioria desse tipo de falha aqui, eu vejo da seguinte maneira: precisamos de uma solução, ajuda aí. Daí vai alguém, instala e fala,
tá pronto para fazer um teste. Caraca, funcionou. Fica todo mundo tão empolgado que o pessoal esquece de configurar e reconfigurar. E daí, os testes acabam ficando eternos e, às vezes, abrindo regras de firewall, né, eternamente, e daí não tem mais como. Esquece, né? Tá. Você até esquece eventualmente. Eu estava conversando com uma pessoa faz uns 15 dias que falou para mim que no firewall da empresa tem tipo 1.300 regras que nunca foram trigadas no último ano. Mas como isso? Alguém foi fazer um teste, pôs uma regra muito permissiva em cima e não chega a bater nas regras de baixo. Só que agora, como faz muito tempo, se você tirar essa regra permissiva, separa o ambiente. Você faz o quê? Daí você tem que pegar de uma por uma. Daí o trampo é homérico. Então, né, são coisas que perdeu-se na documentação, foi no momento de crise e alguém acabou, sei lá, dando a brecha para que o criminoso pudesse fazer a festa. Mas vamos lá, para a próxima, que é mais divertida. Sobre a Kaspersky, né? Vamos fazer um... Voltou a fita cassete, né? Metal TDK. Voltamos aqui e tô lá, né, na metade de julho, quando a Kaspersky, toda educada, falou pro pessoal da Apple, falando assim: meus queridos, a gente apresentou um problema que vocês confirmaram que o problema existia, que era possível fazer espionagem em cima dos microfones, localização, câmeras dos celulares de vocês, mesmo com todo o aparato de segurança que eles ofereciam. E aí, vocês realmente assumiram esse problema e disponibilizaram patches para regularização. Se isso ocorreu, então nós temos direito a 1 milhão, que é para ser pago do bug bounty. Vocês não precisam nos pagar, que vocês gastam 3 meses. E doem para uma entidade assistencial nos Estados Unidos, que não tem problema nenhum. Só deixem claro que o dinheiro vem de um sistema de bug bounty que foi apresentado por uma falha que nossos laboratórios descobriram e está tudo certo. Eles fizeram essa carta super educada aos dirigentes da Apple, né? E simplesmente 5, 10 dias depois, eles foram meio não, banidos dos Estados Unidos. Então, eles têm até o dia 30 de setembro, que será terça-feira, né? Segunda, terça-feira aí, e não pode mais operar em solo americano, né? Então, o que aconteceu? Tem mais de 80 pessoas que vão ser colocadas na rua, porque vão perder os empregos. Eles não podem mais comercializar nos Estados Unidos, só que tem vários americanos que têm o produto instalado na máquina, VPNs instalados na máquina, antivírus na máquina. Então, a Kaspersky fez o seguinte, ela foi lá, se desinstalou. Ela instalou o Ultra V, né? Um vírus que tem a qualidade que eles acreditam ser semelhante no funcionamento para o pessoal lá. Eles falam assim, ó, tá aqui o Ultra V na sua máquina e tchau, tchau, bye, bye, so long, não temos mais esse problema em nossa mão. Para alguns aparecer até a Ultra VPN, porque eles acreditam que eram ligados a quem tinha VPN também da Kaspersky, e acabou, cara. E de novo, aqui eu falo isso há meses, cara, desde que começou a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que a Kaspersky foi a primeira empresa que sofreu totalmente um racismo digital, que falasse, russo, vamos tirar de circulação, gente. Assim, Nova Zelândia, Canadá, Austrália, quem mais? Agora Estados Unidos, França, Europa inteira. Primeiro foi França, depois foi Alemanha, de repente Itália, aí foi a Europa inteira, baniu. Eu acho muito errado. Eu acho muito errado, tanto quanto a decisão que nós falamos aqui do X, que também não acabou as fake news, porque tirou o X de funcionamento do Brasil, entendeu? São coisas que são absurdas e tomadas sem alguma pessoa técnica envolvida.
Então, o que vocês têm a me dizer dessa situação da Kaspersky? Vocês acham que foi errado ela tomar essa decisão, ou ela simplesmente fez aquilo que estava nos parâmetros lá? Tchau, tá aqui o outro e hasta la vista, baby. O que vocês acham disso? Olha, eu acho que a primeira parte do assunto... Bravo, né, Kio? É bastante complexo, porque, por um lado, você fala assim, a empresa, ela... Quer dizer, de repente, só porque a empresa é sede num país em que, eventualmente, o governante toma decisões que podem ser consideradas aí, vamos dizer, ditatoriais, belicosas, e aí a empresa começa a sofrer por conta dessas decisões do governante, isso é bem arbitrário. Isso é bem complicado. Agora, também existe um fato que a gente tem que considerar, que é o seguinte, né? É óbvio que isso pode ser usado de desculpa para simplesmente cortar empresas que podem ter uma concorrência, por exemplo, com algumas empresas que o governo americano tem a intenção de catapultar, pode acontecer. Mas também tem um fato de que o Estado russo é altamente mafioso. Então, a gente também não pode negar a possibilidade de relacionamentos muito pouco republicanos com o Estado, entre o Estado russo e as empresas, né? Então, assim, é difícil, é complicado, é um assunto bem, bem complexo, né? Talvez o ideal seria, de repente, não sei, montar uma comissão aí de pessoas da área e a empresa convidar para fazer uma auditoria nos sistemas dela, nos códigos, para falar, a gente não tem nada a ver com nenhuma atividade ilegal. É difícil, isso é um assunto bem complexo. Talvez um programa inteiro sobre isso, né, a gente conseguiria falar muita coisa. Agora, isso é um lado. O outro, que eu particularmente acho absurdo, é o cidadão falar assim, olha, nós fomos expulsos do seu país. Portanto, nós estamos desinstalando a aplicação e instalando X, qualquer que seja o negócio. Às vezes você nunca nem ouviu falar disso aí, né? Então, eu até estava comentando com a Mati antes da gente começar aí a conversa aqui no programa. Perguntei assim, será que nos termos de uso, né, aquela coisa que ninguém lê quando instala, né, aquele monte de coisa do juridiquês dos contratos, será que lá tinha escrito que a Kaspersky poderia a qualquer momento desinstalar a sua aplicação e instalar uma de um concorrente, por exemplo? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu acho que por mais que a Kaspersky tenha sido banida dos Estados Unidos, ainda assim me soa muito esquisito eles falarem, olha, já que a gente não pode mais fornecer para vocês, nós vamos nos desinstalar e instalar X no lugar, certo? E sem pedir autorização para o usuário, cara. Que eu acho que isso é um negócio que é um fator complicador da história, né? Faz e acabou. Né? Tanto que tem aí nas notícias, pelo menos eu li algumas, o povo dizendo que um pessoal achou que fosse vírus, achou que fosse ataque, assim, falou, não, minha máquina foi comprometida, porque sumiu a Kaspersky, instalaram um tal de AV, sei lá, eu nunca ouvi falar desse negócio, entendeu? Não perguntaram nada para mim. Então eu acho isso muito, muito complicado, né? Eu acho que, claro, dá a opção do usuário deixar de pagar o serviço, ou talvez até perguntar, olha, nós sugerimos esse aqui, do nosso concorrente XYZ, que é tão bom quanto o nosso. Você aceita fazer essa troca, né? Porque senão, simplesmente vai desinstalar e você vai ficar sem. Acho que isso seria mais indicado, né? Eu acredito. Vamos lá. A justificativa deles é que tinha gente que tinha pago ainda, né? A assinatura estava vigente e eles não queriam deixar as pessoas desprotegidas. Por outro lado, teve algum tipo de comunicação. Porém, essa comunicação ela foi falha, tá? Porque pegou muita gente de surpresa. Eles ainda falaram que a atualização ia sair, né? Essa atualização de some o meu e entra o seu ia ser feita em fases, ou está sendo feita em fases. Então, tem muita máquina ainda para ser atualizada e aparecer esse outro antivírus que eu também nunca tinha ouvido falar o nome. Tá? Mas eu acho que uma das maiores falhas aqui foi na comunicação. A ideia, poxa vida, você pagou para mim,
tá? Nós vamos colocar um outro aqui para você não ficar desamparado, porque eu não posso mais aparecer. É super legal, tá? Só que não ter avisado, né? Ou a comunicação não, sei lá, né? De alguma maneira, eu acho que teve essa falha aí. Ó, Concordo. eu vou colocar você advogado do diabo agora. Bem advogado do diabo. Mas, ó, tá aqui no ombro, aqui, ó, sentado, falando no meu ouvido. Né? Tá lá assim com o rabinho, com o tridentinho, fazendo assim. Cara, o Amati acho que tem. Não sei se você já usou aqui, o Kaspersky, ele tem um módulo de comunicação, passa umas mensagens, tal, né? Então, assim, essa situação é em cima do que nós vimos como notícia. Não sabemos dizer se, de repente, o cara recebeu um e-mail ou estava avisando na aplicação, ninguém falou nada. Entendeu? Tem o outro lado da moeda. Ok, eu concordo com o que você está falando, eu só queria deixar bem claro que eu, obviamente, estou considerando as notícias que eu li, foi meio que assim, olha, foi uma surpresa, não fui comunicado, não me pediram autorização. Para todo mundo colocou como um negócio assim totalmente, mudou e já foi. Só que assim, cara, por que eu estou sendo advogado do diabo? A gente pegou uma situação da Ivanti, que a gente nem conhecia há pouco tempo atrás, que ela começou a sofrer vários ataques e problemas de update, e depois apareceu outro problema, outro update, depois outro problema, update, né? E a Ivanti, ela está em todos os governos, na maioria dos governos pelo mundo, na maioria das faculdades, das grandes faculdades pelo mundo, e assim, lá também houve vários problemas de comunicação, onde depois, quando vai buscar, além da situação acontecendo. Então, aí a gente fica assim, em cima da notícia, é muito louco o cara tirar um negócio da sua máquina e botar outro. Né? Só que a gente tem que ver behind the curtains, né? Sim, claro. Por trás das cortinas, para ver o que anda acontecendo por aí, porque é assustadora a situação, né, cara? Assustador mesmo. E vamos piorar, já que a gente está falando de russo, né? Recentemente foi preso o dono do Telegram, né? Na França. Você quer falar da Kaspersky ainda, Mati? Desculpa. Toca o barco. Não? Então, beleza. Então tá bom. Então a gente está falando de russos, a gente teve recentemente a situação. Tá bom. A gente teve a situação que o dono da Kaspersky foi preso na França, né? Ele foi preso na França Telegram. De repente parou. Do Telegram. Foi preso na França, de repente parou as comunicações, ninguém falava mais nada do que estava acontecendo, por que foi preso, não sei o quê. Só que agora saiu a notícia que o Telegram está fornecendo para todos e qualquer tipo de solicitação de justiça, de órgãos que são governamentais, eles fornecem, né? E telefone das pessoas, dos usuários, né? Então, assim, será que é porque o cara foi preso? Vamos lá, será que o cara foi preso? O que você me diz que o Amati caiu com o S Robotics dele. Hoje em dia não se recomenda mais tentar usar esse tipo de coisa, né? Principalmente fazer uma live e tal, não é muito recomendável. Olha, aí para mim, Hermeline, é meio que, sabe, esse é um negócio que pode parecer batido, muita gente fala sobre isso, né? Muita gente gosta. Mas assim, 1984, né, cara? 1984. O Estado policialesco, né? O Estado ele nunca vai ficar satisfeito se ele não tiver acesso total às comunicações dos indivíduos. Isso é uma realidade. Então a luta é sempre assim, ela é sempre assimétrica e desigual, mas nós como cidadãos, nós temos que fazer essa luta pelo mínimo, né? Pelo mínimo dos nossos direitos individuais, direito de
de fazer certas coisas anonimamente, direito de certas coisas. É óbvio que você não pode cometer crime e depois, né, é lógico, mas direito ao mínimo de privacidade, né? Então, eu repito, o Estado, se você analisar, é lógico, o Estado, os representantes das instituições estatais, eles sempre vão fazer aquele discurso bonito de que, olha, nós somos a favor do povo. Ele sempre é assim. Se você pegar, né, desde o país menos democrático possível até o país, vamos dizer, com o maior índice de democracia, você vai ver que as instituições sempre vão fazer esse discurso, né, de que nós temos toda a preocupação com o cidadão, com o bem-estar do cidadão, né, com a felicidade do cidadão, e parará, parará, parará. Mas, na verdade, o Estado, eu repito, ele nunca vai ficar satisfeito, exceto no caso em que ele tenha acesso total a todas as comunicações de todos os indivíduos. Essa é a realidade nua e crua, né? Então, para mim, sinceramente, eu acho que sim, está totalmente relacionado. O cidadão foi preso, ele falou assim, não, peraí. O que eu preciso? Eu preciso começar a abrir os dados que eu falava que eram sigilosos do meu... Tudo bem, vou abrir, vocês me liberam, aí me deixa voltar para casa, muito obrigado. E aí é isso, não adianta. A gente, como cidadão, tem que tomar cuidado, entendeu? Porque não adianta acreditar nas empresas. A empresa, cara, ao fim e a cabo, dependendo do nível de pressão que ela sofre, vai ser assim. Vai ser assim. Programa Red Zone.